Oi, bom dia pessoal! A nossa aula de hoje vai ser, na verdade, uma revisão do conteúdo que a gente viu. Principalmente eu vou fazer a correção ali da hora de estudo, que foi uma atividade avaliativa que eu passei semana passada. E aí, como eu recebi essas atividades, eu vi que tinha muitos erros e algumas coisas que não estavam de acordo, eu preferi fazer essa aula aqui, revisando o conteúdo, para que vocês possam continuar na nova apostila sem dúvidas, né? Sei que é bem difícil, às vezes, tirar as dúvidas por aqui, mas vocês vão ter que, a gente tem que se adaptar, né? Nós estamos nos adaptando e vocês também vão ter que começar a mexer com formas, né? Outras formas da tecnologia, né? Mandar e-mail, enviar e-mail, receber, enfim, entrar nos aplicativos que agora a escola vai adotar. Então a gente precisa parar um pouco as nossas atividades e focar, fazer as coisas certas, tá bom? Então assim, ó. Então eu preferi fazer essa aula de hoje corrigindo, tirando as dúvidas, para vocês poderem ver o vídeo e se ficaram com dúvida, né, vocês perguntem depois, do que eu continuar o conteúdo na apostila 9 e vocês não compreenderem, tá bom? Então assim, ó, eu vou lendo, as que tiver cálculo eu vou fazer no quadro, tá? As teóricas eu vou lendo a resposta aqui para vocês confirmam com as que vocês deram para mim que mandaram, tá bom? Então vamos lá na primeira questão. Importante estar com a apostila também. Complete as lacunas com as opções indicadas entre parênteses. Aí nós temos a letra A, polos magnéticos, aí tem espacinho, se atrai. Então, polos magnéticos diferentes se atraem, enquanto polos magnéticos iguais se repelem. Letra B, a Terra é capaz de atrair ímãs, como é o caso das bússolas, isso porque ela pode ser considerada como um grande ímã. Ou depois aí, cujos, né, os polos estão próximos aos polos geográficos, ainda que em nomes contrários. Isso aqui eu expliquei, tá numa videoaula que eu coloquei lá sobre os polos magnéticos lá. C. O fluxo de cargas elétricas por um fio. A corrente elétrica é capaz de provocar efeitos magnéticos, que foi aquele experimento de Orestes que eu falei para vocês. A variação do fluxo magnético pela região onde está uma espira é capaz de provocar efeitos elétricos. Agora nós vamos para a questão número 2. Determinado modelo de data show utilizado para projeções em sala de aula tem potência de 1.100 watts, já está ali convertido 1,1 kW, quando ligado a uma tensão de 220 volts. Letra A. Se o aparelho ficar ligado por 4 horas, qual será a energia consumida em joules? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder agora ali no quadro. Então, pessoal, respondendo essa questão aqui, usando a fórmula, né, da energia igual a potência vezes o tempo, tá? Então, lembrando que o tempo é em segundo ali. E aqui, então, eu tenho a potência, 1.100 watts, né, vezes o tempo. Agora, o que eu fiz aqui? Olha só, eu peço 44 horas, né? Esse data show fica ligado 4 horas. Então, eu preciso transformar isso em segundo. Então, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Eu multiplico, dá 3.600, então eu já converti para segundos, e multiplico por 4. E aí eu tenho um valor em segundos aqui. Eu vou substituir lá no tempo, então eu coloquei 14.400 segundos, que é o tempo que eu calculei ali, e simplesmente multiplico pela potência. E aí eu vou ter esse resultado aqui da energia. Então, 15.840.000 joules, certo? Vamos para B. Então, pessoal, aqui, ó, tá pedindo a letra B, qual é essa energia se calculada em kWh? Já está transformado em kWh no enunciado da questão 2 ali, né? Então, lembrando que aqui é 2, tá? Ó, eu botei 3, mas é questão 2 que a gente está corrigindo, tá bom? Ó. Então, olha só. Energia, a mesma fórmula, igual a potência vezes o tempo. Energia é 1,1 kW, que já está lá no enunciado, vezes 4. Por que é vezes 4, né? Porque ela é usada 4 horas, então basta simplesmente multiplicar pelo tempo e eu já vou ter a energia vai ser igual a 4,4 kWh,
certo? Gente, agora na C, então, ali diz assim, ó, considerando que as aulas, né, duram 20 dias do mês, em média o aparelho fica ligado, considerando que há aulas durante 20 dias do mês e em média o aparelho fica ligado 4 horas por dia. Qual será a energia consumida no mês em kWh? Então o que eu fiz? Eu já tinha calculado na B que tinha dado 4,4 kW, né? KWh. Só que agora está pedindo em 20 dias, que é o tempo que a gente usa em média o data show. Então o que eu faço? Eu simplesmente multiplico 20 vezes 4,4, que eu vou obter 88 kWh, que é o tempo de consumo deste aparelho em 20 dias, que é a proposta da questão C, certo? Então, pessoal, agora aqui na letra D, tá? Da questão número 2 ali. Então, tudo, uma depende da outra, a gente vai encontrando. Então, aqui na questão D, diz assim, caso o kWh custe 60 centavos, qual será o custo mensal de energia elétrica para o funcionamento desse data show? Então, a gente já viu na C que é 88, né, kWh, que esse aparelho é consumido em 20 dias. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero descobrir quanto isso vai me custar na luz, na minha conta de luz. Então, eu fiz uma regra de 3 simples, tá? Ó, 1 kWh é 60 centavos, como foi colocado no enunciado. 88 kWh foi o que a gente encontrou para 20 dias, que foi o consumo desse aparelho para 20 dias. E o custo eu não sei, vou ver quanto que isso vai dar. Então, eu simplesmente multiplico e divido por 1, né? Então, é só multiplicar 88 por 60, dividir por 1 não precisa, porque, né? Então, o custo vai ser R$ 52,80. Vai ser bem caro esse data show, né? Usando ele 4 horas por dia em 20 dias, tá bom? Então, vamos continuar. Pessoal, agora na questão 2 ainda, letra E. Tá? A última letra aqui dessa questão. Então, vamos lá. Nessa questão, está dizendo assim, qual a corrente elétrica que atravessa o circuito do aparelho em funcionamento? Agora eu estou pedindo a corrente elétrica. A corrente elétrica, o símbolo é I, né? E ela é dada em ampere, tá? Então, assim, a tensão eu já tenho. Vou usar essa forma, potência igual a tensão vezes a corrente elétrica, tá? Então, a tensão elétrica já está lá em cima no enunciado, ó. Quando ligada a uma tensão de 220 volts, tá? Então, já está dada no enunciado, tá? Só coloquei para cá. A potência também já está dada em watts, né? A tensão em volts, a potência em watts. Eu vou substituir na fórmula. Então, potência 1100, certo? Watts, que é igual a 220 volts da tensão vezes a corrente elétrica que eu não sei. Então, o que eu vou ter aqui? Eu já separei ali. O que eu fiz? Eu passei o 220 para cá dividindo, né? Então, corrente elétrica vai ser 1100 dividido por 220, que vai ser igual a 5 amperes. Essa é a unidade de corrente elétrica, tá certo? Dá uma olhadinha ali e é isso. Então, pessoal, agora na questão 3, essa aqui inclusive eu corrigi com um monte de gente que me mandou. Diz assim, o motor de arranque é um dispositivo elétrico nos automóveis que dá a partida no motor a combustão. Quanto maior o veículo e seu motor, mais energia o motor de arranque deve fornecer para dar a partida. Um caminhão necessita de uma alta corrente elétrica para a partida, por volta de 100 amperes, tá? Para isso, conta com uma bateria de 12 volts. Então, se é 12 volts, eu já tenho ali a tensão. E a corrente elétrica é 100 amperes. Coloquei aqui, ó. Corrente elétrica 100 amperes, tensão 12 volts, tá? Então, potência igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Só multiplicar. 12 vezes 100, 1.200 watts, certo? Vamos à próxima. Pessoal, agora aqui, a B. Qual é a energia fornecida pela bateria se ela permanecer acionada durante 20 segundos? Então, a potência eu já descobri no problema anterior, na letra A, que é 1.200 watts.
Então, agora eu só vou substituir a fórmula energia, que eu quero saber, então, energia é igual a potência vezes o tempo. 1.200 foi o que eu encontrei de potência na letra A, então eu boto aqui, vezes o tempo, que é 20 ali, né? 20 segundos. Então não precisa nem converter, porque ela já está em segundos. Então, quanto que deu? 24.000 joules. Agora, na questão C da 3, diz assim: há alguma explicação científica para os demais equipamentos elétricos de um veículo se desligarem quando se dá a partida no automóvel? Sim, né? Porque quando você vai ligar, vai dar partida no automóvel, todos os outros dispositivos elétricos que tem no carro, eles não ligam junto. Então, justamente para fornecer mais corrente elétrica. Né? Então, a resposta é sim, fornecer o máximo de corrente elétrica possível para dar a partida, né? Disparar ali o arranque do motor. Né? Então, mais energia ele vai precisar. Então, ele vai concentra toda a energia lá para o motor de arranque, tá certo? E aí, por isso, os outros equipamentos ficam desligados. Momentaneamente, né? A próxima questão é a 4, diz assim, ó, um chuveiro elétrico esquenta porque apresenta uma resistência elétrica que aquece a água que passa uma corrente elétrica e esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Pessoal, a questão 5 é de múltipla escolha, mas tem que fazer o cálculo para a gente achar. Eu já deixei o cálculo ali no quadro e eu já vou explicar. Diz assim, ó, ao entrar em uma loja de materiais de construção, o eletricista viu o seguinte anúncio. Economize. Lâmpada fluorescente de 15 watts tem a mesma luminosidade e iluminação que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que em 1 hora a economia da energia elétrica em kWh será de... Então, o que eu fiz? Primeiro, eu coloquei assim, energia 1, que é a da primeira lâmpada, depois da segunda lâmpada. A primeira lâmpada é 15, né, watts. Então, o que eu fiz? 1 kW é igual a 1.000 watts, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqueles 15 da primeira lâmpada, por isso que eu botei primeira, tá? Energia 1 da primeira lâmpada, igual a potência vezes o tempo. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele 15 da primeira lâmpada e dividi por 1.000, que deu 0,015. E multiplicado pelo tempo, porque é em 1 hora que ele está falando ali. Então, em 1 hora, aí eu coloquei 1. Não precisava nem colocar, mas só para vocês entenderem de onde está saindo esses números. Energia da primeira lâmpada, então, deu 0,015 kWh. Agora eu coloco aqui, depois vocês aproximem, eu faço um print da tela, tá? Energia da segunda lâmpada, potência vezes tempo, a mesma coisa, só que aí é 60 watts, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele 60, dividi por 1.000, deu 0,06 vezes 1, que é em 1 hora. Deu, na lâmpada 2, eu tive um valor de 0,06 kWh, certo? Agora vocês vão ver como é que a gente vai fazer. Agora que a gente já fez a E1, a energia consumida da primeira lâmpada e depois da segunda lâmpada, a gente obteve o resultado da energia 1, 0,015 kWh. Na 2, 0,06 kWh. Então, agora o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou diminuir para ver o quanto que foi o que eu economizei. Então, a economia de energia foi 0,045 kWh. Simplesmente substituir. É 2 menos E1. A energia da segunda lâmpada pelo menos a energia da primeira lâmpada, e daí eu consegui a resposta. A resposta é a letra E, certo? Pessoal, vou passar para o próximo vídeo, tá? Porque esse aqui já está ficando quase com 15 minutos, está ficando muito longo, tá? Vamos adiante, vamos para a questão 6.